Hoje eu vou falar como você consegue não sentir medo e como você sente o medo. A partir do momento que você se convence de ser quem você deseja, quando você consegue pensar já através daquela realidade que você deseja ser, e, e como você não deve ter um questionamento, por exemplo, um questionamento indisciplinado, eu digo, né? Que seria assim, né? Que esses questionamentos são que fazem você sentir medo. Que são, vamos dizer assim, são esses, né? Imagina que dia tal, que dia 20 de. Imagina que hoje é dia 20 de fevereiro de 2040. Segui um exemplo de uma aula passada. E você sabe que no dia 10 de maio de 2040, você já vai estar vivendo aquela realidade que você deseja. Você já vai estar, digamos, com aquela camisa que você sempre quis, com aquele vestido, com aquele carro que você queria comprar, ou que você já vai estar trabalhando no lugar que você queria. Enfim, você sabe que nesse dia, no dia 10 de maio de 2040, você já está vivendo aquilo. Eu não sei se no dia 10 você expressou naquele dia em si. Você sabe que você já está vivenciando aquilo, tá? Então, você vai perceber que sempre, quando você se convence de uma realidade, daquele pensamento que você deseja se fundir, sempre tem um intervalo de tempo até você expressar aquilo fisicamente, no seu mundo mortal. Não importa se seja um tempo de um ano, 2 meses, 1 hora, 10 minutos, 1 minuto, enfim, existe sempre esse intervalo de tempo, certo? E a questão é, sempre quando você está nesse intervalo de tempo, você não tem que ter nenhum questionamento, você tem que ficar em silêncio. Que seria como, né? Porque, vamos dizer assim, quando você pensa a partir do dia 10 de maio, você já é aquela pessoa que você deseja, certo? Então, a sua mente ela vai estar pensando através daquela realidade. Você não pode culpar a sua mente com pensamentos do dia 20 de janeiro. Que no dia 20 de janeiro você ainda não se tornou quem você deseja. Você ainda está pensando que você deseja ainda se tornar aquela pessoa. Ou seja, que você ainda não é aquilo. Então, se você ficar pensando através de uma mentalidade, ou melhor, se tiver com a cabeça no dia 10 de janeiro ainda, no dia 20 de janeiro, você vai estar pensando através da realidade que você não é. Então, você tem que ficar no dia 10 de maio. Porque a partir do dia 10 de maio, você somente está ocupado pensando através daquela realidade. E se você ficar pensando, tipo, e se não der certo, você vai perceber que tem uma coisa que não está coerente. Porque aquilo se destaca. Porque imagina assim, como se você já tivesse servido na sua frente a sua comida. Você estivesse com muita fome. E daí aquele prato digamos, é aquela comida que você deseja se alimentar, certo? Mas daí você fica se perguntando, quando que vai chegar a minha refeição? Quando que vai ficar pronto? Sendo que está na sua frente, é só você se alimentar daquilo, certo? Então, o que eu quero dizer é que fica muito evidente, quando você já está pensando dentro daquela realidade que você deseja, é muito evidente qualquer pensamento que não esteja coerente com aquilo. Então você já percebe, você já começa a perceber, tipo, esse pensamento não está coerente. Deixa eu então ajeitar isso, deixa eu, digamos, mudar isso, tá? E você vai perceber sempre, que o medo, ele só vai surgir quando você começar a ter um questionamento de pensar, e se eu não ter dinheiro para comprar o carro que eu quero? E se eu não tiver dinheiro para comprar as camisas que eu quero? E se alguém já comprou aquela camisa que eu quero? E se alguém já comprou aquele vestido que eu quero? E se eu for demitido no trabalho? Como eu vou arranjar dinheiro? Entendeu? E se você ficar pensando dessa forma, você vai ficar se vendo nessa realidade. E se eu nunca for amado por alguém, por exemplo? Automaticamente o seu pensamento já comanda a sua imaginação. Você já vai começar a se colocar naquela situação. Que você não é amado. Você vai saber exatamente o que você falaria se você estivesse naquela situação. Tipo, ai, ninguém me ama, ai, é muito triste, sabe? Você vai sentir, tipo, emoções, tipo, você vai ficar triste, vai ficar revoltado, vai ficar com raiva, angustiado. Você vai ter emoções que correspondem com aquela realidade. Então você não tem que ficar pensando dessa forma. Você não tem que ter esse questionamento, tipo, e se acontecer? Porque e se você estiver pensando dessa forma, por exemplo, imagine que você quer comprar muito um carro que o propósito do carro ele não é ser bonito, nem nada. Ele só o trabalho dele é fazer, dele te levar ao trabalho, né? É só essa função. Não importa se ele é bonito, se ele é caro, se ele é barato. Enfim, o trabalho dele, o propósito de você ter aquele carro é de você poder ir pro trabalho com ele. Ele ir te levar e voltar. Mas daí você pensa, tá, você, digamos, encontra o carro na internet lá que você gostou muito, tá? Tipo, você olha, é esse carro mesmo. Ele compra esse.
propósito que eu quis, que eu quero. Daí você já começa a se identificar com aquele carro. Como assim, né? Você começa a pensar, você dirigindo aquele carro, você indo no trabalho, você voltando voltando do trabalho para casa, você abastecendo aquele carro, você, digamos, lavando o carro, você estacionando na garagem da sua casa, estacionando na garagem do seu trabalho, enfim, você já começa a se ver com aquilo. A partir do momento que você se vê com aquilo, você vai sentir vontade de agir daí. Então, a partir desse momento, aquilo faz parte de você, aquele carro faz parte de você. Então, agora você vai começar a pensar dentro daquela realidade, que você tem aquele carro. Então, por exemplo, vamos dizer assim, no segundo dia que você for para o trabalho, mas que você já está convencido, que você já tem aquele carro, você vai começar a ver diferente as coisas. Você vai começar a procurar vagas para estacionar. Por exemplo, você vai ver, tipo, então, quando eu tiver com o meu carro, né? Porque agora você tem um carro, então você tem que pensar, tipo, onde eu vou estacionar o meu carro? Você vai começar a olhar vagas, tipo, essa vaga aqui sempre está disponível, essa aqui tem dias que não tá, mas tem dias que tá, ali tem sombra, então é um lugar legal para deixar o carro, porque não queima a pintura, enfim. Você vai começar a ver diferente. Mas por quê? Porque agora o carro faz parte de você. E você vai para o trabalho com aquele carro. Então ele tem que ocupar algum lugar ali, entendeu? Porque você sabe que você vai com o carro para o seu trabalho, certo? Então isso já é o pensamento do dia, vamos dizer assim, do dia 10 de maio, que você sabe que você vai já estar com aquele carro. Então você, digamos, é como se você estivesse se preparando para você realizar aquilo, entendeu? É bem interessante isso, você começa já a se mexer, você começa já, tipo, a se movimentar, preparar, digamos, o cenário para você realizar aquilo. Então, quando você começa a pensar dentro dessa realidade, você está pensando através do estado que você tem aquilo, certo? Você fica feliz pra caramba, porque era aquilo que você queria. Enfim, daí você viu que não tem mais nada a fazer, porque você formulou aquele pensamento. Então não tem mais o que fazer, porque era tudo isso que era tudo aquilo que você queria. Então não tem mais nada a ser acrescentado, né? Porque você já tem o carro que você queria, ele cumpre o propósito que você queria. Ele, digamos, ocupa uma vaga no seu trabalho lá onde você queria. Então, essa era a forma do pensamento. Então não tem mais o que fazer, certo? Então nesse momento, você deixa aquilo quieto, aquela semente plantada. Ela vai brotar alguma hora. E você, digamos, até sabe quando ela vai brotar. Porque você sabe que se você trabalhar 2, 3 meses, você vai ter dinheiro suficiente para comprar aquele carro, certo? Aí que eu quero chegar. Porque existe esse intervalo de tempo até você expressar aquilo. Porque assim, imagina, esse dia aqui é o dia 20 de janeiro de 2040, tá? Que é o dia que você ainda não... foi o dia que você, digamos, despertou aquele estado em você. Que você despertou o estado que você... A partir daquele dia você começa a se ver com o carro, certo? Mas você sabe que no dia 10 de maio de 2040, você já vai estar vivendo com aquele carro, ele já vai estar na sua garagem, você já vai estar indo para o trabalho com ele. Você sabe que a partir desse dia, você já está vivendo com ele. Então, você tem que deixar esse dia e ficar só nesse dia. Você tem que ficar pensando através desse dia, que você já está com esse carro. Por que você tem que fazer isso? Porque senão, se você ficar pensando através do dia 20, você sabe que você ainda não tem um carro. Então você vai ficar se vendo sem o carro ainda. Então, é justamente a realidade que você não quer. E quando você se vê sem esse carro, você vai se sentir mal, você vai ficar triste, vai ficar com medo, vai ficar com raiva, você vai sentir emoções negativas. Mas por que isso? É porque você já se viu com aquilo já faz parte de você. E tudo que faz parte de você, ele tem que estar com você. Entendeu? Então, quando você pensa através do dia 10 de maio, você se sente bem, porque aquilo está com você, aquilo faz parte de você. E você está, vamos dizer assim, vivendo com aquilo. Então, você tem que ficar pensando a partir desse dia. Então, o pensamento do dia 10 de maio é assim, né? Você vai para o trabalho com o seu carro, né? Todos os dias você acorda cedo, se arruma e vai. E quando você vai para a garagem da sua casa, você vê o seu carro. Você vê ele lá estacionado. E você vai lá, abre o portão, para sair com o carro, você vai, fecha o portão, daí vai embora. Então você começa a pensar, você começa já a ver os detalhes, tipo, tá, então, se no dia estiver chovendo, então eu não vou poder ficar com a janela aberta do carro, porque senão fica entrando água, então eu sei que nesse dia eu vou ter que ligar o ar-condicionado, pelo menos para ventilar por dentro, porque senão fica abafado o vidro, ou para-brisa. Eu sei que, digamos, num dia muito quente eu vou poder ficar com a janela aberta, vou poder, digamos, até ligando o ar-condicionado para refrescar, e esse ar-condicionado tem que estar funcionando, né? Então você já começa a ver detalhes, você tem que ver detalhes, porque aquilo já faz parte de você. Quanto mais detalhes você tem naquilo, mais real aquilo fica.
Então daí você, digamos, começa a ver os seus amigos, tipo, parabenizando você, tipo, oh, que legal, que bom que você tem um carro, né? Você poderia me dar uma carona, né? Dessa forma, você já começa a ver aquilo acontecendo. Então daí você começa a ver eventos que poderiam estar acontecendo dentro daquela realidade, né? Tipo, um amigo pedindo uma carona pra você, você saindo com seus amigos no final da noite, enfim, você começa a ver aquilo acontecendo. Então, esse é o pensamento do dia 10. E nesse meio tempo, você não pode questionar, tipo, e se eu não tiver dinheiro para comprar esse carro? E se eu for demitido? E se... Então, isso não pode acontecer, você não pode ter esse pensamento, porque senão você vai sentir medo. E o medo, ele tá dizendo para você, tipo, olha, você tá pensando através do estado que você não quer. Então, como você não sente esse medo? É você ficar pensando através desse dia 10, a todo momento. Você vai passar pelo dia 21 de janeiro, 22 de janeiro, 23 de janeiro, enfim, até chegar no dia 10 de maio. E você vai ficar com aquele pensamento, que você já tem aquele carro, que você já vive com aquilo, que você já é a pessoa que você deseja. E, muito importante, nesse meio tempo, uma das coisas de como você sente medo, que é importante dizer como você sente medo, né? Porque eu só falei como você não sente medo, que é só ficar pensando através do estado, do dia 10, certo? É importante você entender como você sente medo. Porque daí você vai se tocar, tipo, tô tendo esse pensamento que eu não deveria. Então você vai poder parar imediatamente de alimentar aquela realidade e voltar a pensar através do dia 10, certo? Então, como é que você vai pensar e sentir medo? É assim, eu já expliquei o que é o plano B. O plano B é assim, né? É quando você planeja vamos dizer assim, um plano, caso o desejo que eu quero muito realizar, eu tenho o plano B. O plano B dá conta. Não é o que eu quero, mas ele serve. E se você perceber, quando você ficar pensando que o plano A não deu certo e você teve que realizar o plano B, você vai ficar assim, talvez chateado. Com certeza você vai ficar chateado, porque não era uma coisa que você queria. Tipo, realizar uma coisa que você não queria, que não era uma coisa que te satisfaria. E se você se tocar, você se perguntar, para que serve o plano B? Para que serve o plano C? Para que serve o plano D? Se o plano A deu certo. Quando você se toca disso, você percebe que o plano B ele só existe porque o plano A não deu certo. Então, o plano B ele deu certo. Mas e se o plano B não deu certo? Existe o plano C. Porque o plano C, você tem certeza que se o plano B não deu certo, o plano C funciona. Entendeu? Então, quando você percebe, você vê que o plano B ele só existe porque o plano A não deu certo, não funciona. Então você já começa a tocar, tipo, você entendeu? Então você começa a ficar com medo até, quando você começa a pensar, tipo, numa possibilidade de você ter que planejar um plano B. E você não deve planejar um plano B, porque senão, porque sempre, 100% das vezes, quando você planejar um plano B, você vai falhar. Você não vai conseguir realizar o que você deseja, aquilo que você deseja. Porque o plano B, se você está pensando no plano B, é porque então não deu certo. Então você nunca tem que alimentar esse pensamento de que você tem que planejar um plano B. Porque se você planejar um plano B, você já falhou, você já pecou, né? Que pecar é falhar na tentativa de ser quem você deseja. E tem um versículo que fica em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, que diz assim, né? Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Essa batalha, no caso, seria esse intervalo de tempo, né? Porque nesse intervalo de tempo, você vai receber um meio para você expressar, digamos, essa realidade que você agora vê em você. Vamos dizer assim, aquele carro, né? Aquele carro faz parte de você, então você tem que expressar aquilo. Então, essa batalha seria o meio de expressão. Isso não é da sua conta. Não é você que vai definir como você vai expressar aquilo. Isso é a tarefa de Deus. Ele vai te dar o meio para você de alguma forma, através de uma ideia. Porque lembrando sempre, é tarefa do seu subconsciente expressar o meio para você. Ele é que vai te dar o meio, é ele que expressa o que você é. Então, você só tem que ficar calmo, ficar tranquilo, pensando dentro daquela realidade, né? Seria, vamos dizer assim, o dia 10 de maio. Né? E fique tranquilo, e observe o meio de expressão que Deus vai dar para você. Porque você só vai conseguir observar o meio de expressão acontecendo quando você tiver já, digamos, com o seu pensamento no dia 10. E você estiver pensando dentro daquele dia, que você já tem aquele carro, que você já trabalha vai para o trabalho com aquele carro. E você vai ver que o caminho vai começar a formular. É tipo, vamos dizer assim, meio que de trás para frente o processo, né? Porque, por exemplo, nunca é assim, você planeja uma coisa
e você vai até o fim. Não é tipo do começo ao fim, não. É do fim ao começo. Porque assim, você está no dia 10 de maio, certo? Então, o meio ele só vai aparecer porque você, digamos, já traçou um objetivo. Você sabe o que aconteceu. Então, o caminho começa a ser formulado a partir desse dia até o dia 20 de janeiro. Entendeu? É assim que funciona. Mas o caminho, ele só vai aparecer se você estiver aqui, no caso, né? Pensando através desse dia. Mas se você falhar, vamos dizer assim, isso que desaba, o caminho vai junto, entendeu? Então você vai, para onde que você está indo? Se, digamos, se você mudou de pensamento, se você está pensando, e se acontecer alguma coisa? Então, quando você pensa, e se acontecer alguma coisa, vamos dizer assim, esse pensamento é desabado. E o meio vai junto. Então, quando você percebe, por que eu estou fazendo isso então? Eu estou, digamos, trabalhando se eu sei que eu não vou conseguir pagar o carro, se eu sei que eu vou ser demitido, se eu sei que eu sei que eu vou ficar doente, entendeu? Então, não vai acontecer. Então, você não tem que pensar nisso. Porque toda hora que você pensar, e se acontecer alguma coisa, você vai sentir medo e você vai derrubar aquele pensamento que você já tinha se convencido. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. E você vai ver que é viciante, é uma coisa que é muito viciante. Todo pensamento que você tem o hábito de pensar, ele é viciante. Vamos dizer assim, nem confortável ele é, às vezes. Não é confortável, é o termo agradável. Ele pode ser confortável, viciante, mas ele pode não ser agradável. Por exemplo, vícios negativos, né? Fumar, beber, coisa assim. Você sabe que aquilo faz mal pra você. Você vê que, tipo, que aquilo não faz bem pra você. Mas você vê que mesmo assim é confortável, vamos dizer assim, fazer aquilo. Mas não é agradável. Mas é viciante, aquilo é viciante. Mas que é? É o pensamento. Porque, digamos, você já formulou aquilo, você tá tão habituado a pensar naquilo, que aquilo se torna um vício. Mas, tipo, ele se torna um hábito daí. É um hábito, é um hábito. E quando é uma coisa que você deseja muito realizar, aquilo é agradável pensar naquilo. É uma coisa que você adora sentir, aquela emoção que você tem quando você pensa naquilo. Então aquilo se torna uma coisa viciante e, no fim, agradável. Então quanto mais você pensa através, digamos, do dia 10 lá, você vê que você começa a ficar cada vez mais viciado naquilo. É uma coisa que te agrada, porque aquilo é uma coisa que você quer muito realizar. Então você não vai conseguir mais ficar sem pensar naquilo. Então, você vai ver que no fundo, vai ser uma coisa agradável de manter. Você vai querer, sim, pensar naquilo. Eu falo, você não precisa ficar pensando 24 horas por dia. A partir do momento que você já se viu com aquilo, tá claro para você o que você quer realizar, e você sentiu aquela felicidade de ter realizado aquilo, pode ficar tranquilo, você pode ficar em silêncio nesse tempo, porque você já plantou aquela semente, e você sabe que aquela semente vai brotar. A única coisa que você tem que fazer é aguardar. Porque você sabe que, digamos, a luz do sol vai fazer aquela planta brotar. Então, não tema nada, apenas seja. Então, se você ficou com alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, coloca nos comentários que eu vou ler e pode ser que sua dúvida seja um tema para a minha próxima aula.